Saudações rubro-negros do Brasil e do mundo, bem-vindos ao canal Gomes Fla aqui no YouTube. 2 pênaltis perdidos na mesma partida. Gustavo Henrique, patético na zaga. Derrota ridícula do Flamengo para o São Paulo por 4-1. Tudo que aconteceu nesse jogo horroroso do Flamengo, você acompanha aqui e agora no seu canal Gomes Fla. Pois é, galera, nossa página está crescendo. Antes de mais nada, antes de falar sobre tudo que foi essa derrota ridícula, queria agradecer a todos que estão já seguindo, já inscritos no canal Gomes Fla e também pedir para que vocês que já estão inscritos no canal indiquem para outras pessoas para poder vir aqui no canal também seguir, porque aqui a gente está falando sempre de Flamengo e na alegria ou na derrota a gente sempre vai estar aqui falando de Flamengo, porque Flamengo é até morrer, isso você pode ter certeza. Então, dito isso, galera, se inscreva no canal se você está chegando agora, acione as notificações no sininho e deixe o like para saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos aqui, beleza, galera? Vamos agora falar sobre essa derrota ridícula. Tem que falar, né? Tem que falar. Flamengo 1, São Paulo 4, em pleno Maracanã. Então, galera, um dado importante, até para a gente poder começar a falar sobre essa partida, é que a gente tem acompanhado que em época de pandemia, os adversários que chegavam na casa de um time que tinha uma torcida de massa, ganhavam no mais ou menos, por exemplo, o visitante, que chegava no Maracanã para jogar contra o Flamengo, ganhava cerca de 44% das partidas. Isso no modo geral, tá? Não só dos times que ganham do Flamengo no Maracanã. E antigamente, antes da pandemia, o time da casa geralmente ganhava cerca de 77% das partidas. São dados que mostram que sem torcida não há pressão. Então o visitante se sente confortável na casa do time que é o mandante. Nesse caso, a gente viu que o Flamengo percebeu que São Paulo ficou bem à vontade, né? 4-1 no Maracanã. Então, dito isso, galera, sinceramente, falando sobre o jogo em si, não tem como a gente atribuir a derrota ridícula do Flamengo nesse jogo contra o São Paulo ao Domenech. Ele pode ter feito substituições erradas? Pode até ter feito. Mas o Domenech não entra em campo e não comete pênalti. O Domenech não entra em campo e não perde 2 pênaltis. Então não tem como a gente dizer que o Flamengo perdeu por culpa do treinador. Dessa vez ele não tem culpa nenhuma. Logo aos 5 minutos da partida, o Flamengo faz 1-0 com o Pedro. Recebeu uma boa bola, arrancou, levou a bola e chutou no cantinho fazendo 1-0. Até ali todos nós achávamos, né? Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo também achava que seria mais uma partida tranquila do Flamengo. Mas o São Paulo, desde o início do jogo, estava com as linhas altas, marcando o Flamengo lá em cima, tanto que logo aos 10 minutos empatou o jogo com um belíssimo gol do Tietê. E aí, galera, depois do empate do São Paulo com o gol do Tietê, o jogo era muito franco. Muito jogo de ataque contra a defesa realmente. Os dois times pensam de formas ofensivas. Então a gente via que isso estava acontecendo. São Paulo atacando, o Flamengo se defendia. São Paulo atacava, o Flamengo atacava, o São Paulo se defendia. Então a gente via que realmente o jogo estava muito aberto. E aos 28 minutos mais ou menos, o Everton Ribeiro entra dentro da área, é bloqueado, pênalti claríssimo para o Flamengo, que o Bruno Henrique bate e o Volpi defende. Quer dizer, primeiro grande pecado do Flamengo nesse jogo foi isso. Se o Flamengo consegue fazer o 2-1, o jogo seria outro, com certeza. Perdeu o pênalti e aí deu mais margens para o São Paulo crescer na partida. São Paulo já estava bem no jogo, cresceu mais ainda com a defesa do pênalti do Volpi. Galera, e o Flamengo tinha mais de 60% de posse de bola quando o Bruno Henrique perdeu o pênalti. Gerson jogava muito bem, desarmava lá atrás, chegava muito bem ao ataque. O Flamengo estava incisivo no jogo, estava finalizando mais. Porém, mesmo o Flamengo estando bem até aquele início ali, até perder o pênalti, não pressionava a marcação do São Paulo. O São Paulo conseguia sair jogando tranquilamente. Mesmo o Flamengo com as linhas altas, não conseguia fazer a pressão de forma que roubasse a bola já no campo de ataque. O São Paulo conseguia sair tocando bem a bola.
E por o Flamengo sofrer nessa marcação, marcar de forma mais distante, aos 45 minutos, o Brenner pegou uma bola dentro da área e fez 2-1 para o São Paulo. Ou seja, o Bruno Henrique teve a oportunidade de, com o pênalti, colocar o Flamengo à frente do placar. Não fez, e aos 45 do primeiro tempo, o Brenner faz 2-1 para o São Paulo e o Flamengo vai para o vestiário, perdendo o jogo de 2-1. Com certeza, o segundo tempo seria outro se o Flamengo vai para o vestiário ganhando o jogo de 2-1. E aí, no segundo tempo, com certeza, o treinador do São Paulo conversou com a equipe falando justamente isso. Estamos ganhando por 2-1, então temos que bater o adversário. Foi essa postura que o São Paulo teve quando voltou do segundo tempo. Pressionou cada vez mais o Flamengo, já estava ganhando por 2-1 e continuou em cima, sufocando. E no começo do segundo tempo tivemos muitas faltas. O Flamengo tentava tirar a bola, o São Paulo sofria falta. O São Paulo ia mais à frente, o Flamengo tentava pressionar e cometia falta nos jogadores do São Paulo. Fernando Diniz foi totalmente cirúrgico nessa partida, porque jogou de forma pontual. Justamente por voltar do segundo tempo com a vantagem, resolveu pressionar mais. E logo aos 10 minutos, a gente tem um jogador do São Paulo entrando na área, o Natan divide a bola com esse jogador e a bola foi para a linha de fundo. Nitidamente era tiro de meta. E aí a gente já começa a falar um pouco da arbitragem patética que aconteceu nesse jogo. Porque foi nitidamente um tiro de meta, o juiz deu o escanteio. E por conta desse escanteio cobrado, que não era nem para ter sido marcado, a bola foi dentro da área, nosso querido, né, para não dizer outra coisa, Gustavo Henrique, lento demais na bola, tenta ajeitar o corpo para chutar a bola, acaba cometendo um pênalti patético e ridículo, assim como é o futebol dele. Pênalti claro, o São Paulo cobrou o pênalti com o Reinaldo, fazendo 3-1. E aí, meu amigo, você tem um 3-1 contra. Para tirar é difícil. Porém, mesmo com um 3-1 contra, e a gente sabe que é difícil tirar um 3-1 contra, o Flamengo, logo aos 16 minutos, teve um pênalti, para ser mais um pênalti na partida, né? Dessa vez em cima do Gerson. Daniel Alves cometeu o pênalti em cima do Gerson, também um pênalti claríssimo, e dessa vez quem foi bater foi o Pedro. Bateu muito mal e perdeu o pênalti, ou seja, independente do que eu for falar para vocês aqui no vídeo a partir de agora, naquele momento, quando o Flamengo perdeu o segundo pênalti, eu pensei e eu tenho certeza que você, que é rubro-negro, também pensou. Um time que perde 2 gols na partida não merece ganhar o jogo. E realmente o Flamengo não merecia ganhar esse jogo. Perdeu 2 pênaltis no mesmo jogo. Méritos ao Volpi? Ok, méritos ao Volpi, que fez grandes defesas nos pênaltis. Mas principalmente o segundo, o Pedro bateu muito mal. E aí, logo depois do pênalti, Domenech faz a substituição, tira Vitinho e coloca o Michael. Michael, mais uma vez, entrando muito mal nas partidas, não conseguindo acertar nada que fez. Porém, mesmo o Flamengo perdendo 2 pênaltis, a entrada mal do Michael, o Flamengo continuou em cima para tentar diminuir o placar. Pressionava e não conseguia. E agora, por conta de estar com as linhas altas, aos 37 minutos, o Volpi dá um chutão para frente, dá um lançamento, né, para o Luciano, que por conta das linhas altas do Flamengo e por conta do Gustavo Henrique ser uma lerdeza toda a vida, o Natan acompanhou o Natan acompanhou o Luciano até o final, foi acompanhando, não quis fazer o pênalti quando o Luciano entrou na área, mas o Luciano bateu e fez o 4º gol para a equipe do São Paulo. Aí, se já estava difícil, com 3-1 e perdendo 2 pênaltis, fica praticamente impossível com 4-1 aos quase 38 minutos do segundo tempo e você tendo que tirar esse resultado dentro do seu próprio estádio. E aí o Domenech tira o Natan e coloca o Léo Pereira. Não entendi essa substituição, até porque o Natan vinha bem no jogo. Há quem diga que o Natan foi substituído porque o Domi não quer perder esse jogador para o jogo contra o Galo, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Ok, bacana, mas eu não faria essa substituição. O Natan estava bem no jogo,
Pode ter gente que pode discordar de mim, mas eu não faria essa substituição. Quem teria que sair para a entrada do Léo Pereira era o Gustavo Henrique, que estava muito mal no jogo. Depois, inclusive, do pênalti, então, ele estava visivelmente abatido e não conseguia acertar nada. Também a gente teve a entrada do Lincoln no jogo, com a saída do Everton Ribeiro. Você coloca mais um atacante para poder tentar, nem que seja empatar o jogo. Ok, mas você tira o meia de criação da equipe. Como é que o atacante vai fazer gol se não tem ninguém para fazer o passe para ele? Essa aqui é a minha pergunta. Então, na minha opinião, Domenech errou drasticamente com as duas alterações. Porém, mesmo o Domi tendo errado com as alterações, você não pode colocar essa derrota na culpa dele. Não pode. Gustavo Henrique horroroso, patético, ridículo, nojento na zaga. Lento, horroroso, cometendo pênaltis. Horroroso, Gustavo Henrique, horroroso. Vou dizer quantas vezes forem necessárias para não dizer um palavrão aqui. E Pedro e Bruno Henrique não podem perder um pênalti. Não podem perder pênalti no Maracanã. Na casa do Flamengo, o Flamengo ganhando nesse jogo poderia assumir a liderança do campeonato. É um jogo muito importante. Não pode perder pênalti, gente. Não pode perder pênalti. Então, com o Gustavo Henrique mal demais no jogo, com o Flamengo perdendo 2 pênaltis, não tem como colocar essa derrota na conta do Domenech. Me desculpem os anti-Domi, mas não tem como colocar essa derrota na conta dele, não dá. Pois é, galera, e com essa derrota o Flamengo fica nos 35 pontos, assim como o Internacional também ficou com os 35, já que perdeu para o Corinthians. Mais uma chance realmente do Flamengo assumir a liderança de forma isolada, já que o Inter tinha perdido para o Corinthians. Então os dois ficam com 35 pontos e o Atlético Mineiro tem 32, pode se igualar com em número de pontos com o Inter e com o Flamengo se ganhar o jogo da segunda-feira. Então, galera, é isso. O Flamengo jogou mal, mereceu perder. Não tem como a gente colocar a culpa no Domenech por conta disso, até porque não foi o Domenech que perdeu 2 pênaltis e não foi o Domenech que cometeu o pênalti em cima do time do São Paulo. Gustavo Henrique, pelo amor de Deus, Gustavo Henrique, ou você melhora, ou então a diretoria do Flamengo tem que dar um jeito nesse cara. Tem que vender, emprestar, mandar pra puta que pariu. Mas, sinceramente, não dá pra ficar aturando o Gustavo Henrique. Não dá. É isso aí, galera. Espero que realmente no próximo jogo a gente consiga jogar melhor. Jogo de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Espero que realmente o Flamengo consiga ir melhor nessa partida, porque jogar pior do que jogou contra o São Paulo, eu acho que sinceramente é impossível. É isso, tô saindo fora. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar as notificações no sininho, beleza, galera? Saudações rubro-negros do Brasil e do mundo. Até a próxima. Valeu!